Olá, meu nome é Margarete Almeida Figueiredo. Sou pedagoga, especialista em didática, gestão escolar e educação à distância. Sou mestranda em educação. Estou na educação à distância desde 2008. Estarei com vocês durante esse período e trabalharemos a disciplina Fundamentos e Metodologia da Alfabetização. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vamos fazer desse espaço um local agradável e acolhedor, para que todos tenham prazer em participar. Ao final do trabalho, com a disciplina, vocês estarão fundamentados para compreenderem os sentidos da alfabetização para o letramento e serão capazes de produzirem uma prática pedagógica inovadora e desenvolver estratégias didáticas para alfabetizarem letrando. Mesmo que para você os temas não sejam desconhecidos, faça desses momentos um momento de reflexão, revisão de sua prática pedagógica e estratégias de alfabetização que possam ajudar a resolver um dos grandes problemas da educação hoje, que é o analfabetismo. Durante esse período, nós trabalharemos com 4 unidades. Os conteúdos que nós trabalharemos durante esse período. Na primeira semana, nós trabalharemos com o conceito de alfabetização e letramento, analfabetismo e veremos alguns dados estatísticos referentes ao Brasil. Já na segunda semana, nós veremos a evolução histórica da escrita e a construção dessa escrita pela criança. Veremos também os níveis de desenvolvimento da escrita. Na terceira semana, nós veremos as contribuições dos estudos teóricos da alfabetização e a aplicação prática das teorias em sala de aula. Na quarta semana, nós veremos os métodos e processos de alfabetização, a organização da sala de aula e um assunto muito polêmico que é a avaliação. Na primeira semana, estaremos discutindo esses conceitos. Veremos os conceitos de alfabetização e letramento, de analfabetismo e ainda os dados estatísticos. Na segunda semana, nós iremos falar sobre a evolução histórica da escrita. Nós veremos todo o histórico sobre a escrita e ainda a construção dessa escrita e a evolução dessa escrita pela criança. Trataremos ainda aqui dos níveis da escrita, desde a fase pré-silábica até a escrita alfabética, que é quando nós dizemos que a criança já faz correspondência entre o som e a grafia de forma convencional. Na terceira semana, nós iremos tratar sobre as contribuições dos estudos teóricos da alfabetização e a aplicação prática das teorias em sala de aula pelos professores. Finalmente, na quarta semana, discutiremos sobre os métodos e processos de alfabetização. Neste período, iremos conhecer também as propostas atuais para que, assim, cada um possa definir a que trará melhor resultado de acordo com o nível dos seus alunos. Trataremos também sobre a organização da sala de aula, sobre como organizar esse espaço de forma que seja um espaço acolhedor, agradável e estimulante da aprendizagem. E ainda nesta unidade, nós falaremos sobre um assunto polêmico, mas ao mesmo tempo necessário, que é a avaliação. Veremos a importância e a necessidade da mesma no processo de aprendizagem. Como metodologia, utilizaremos
as leituras, os fóruns e chats, além das provas e seminários. Quais os instrumentos de avaliação nós estaremos utilizando durante esse período? A AO, que é a avaliação online, que nós sabemos que o valor dela é 20 pontos. Temos também a avaliação presencial, que vale 30 pontos. Teremos o seminário temático, que vale 20 pontos. E ainda temos a participação no ambiente virtual, que vale 20 pontos, mas esses pontos são distribuídos 10 pontos, que é a participação nos fóruns, e 10 pontos, que é a atividade de aprendizagem. Ainda temos a autoavaliação, que o valor será de 10 pontos. No decorrer da disciplina, teremos 4 fóruns, um para cada unidade, sendo que os 2 primeiros fóruns, eles serão avaliados em 2 pontos e os 2 últimos em 3 pontos. A primeira atividade avaliativa, referente à unidade 1, ela será avaliada em 3 pontos. A unidade 2 será avaliada em 2 pontos. A unidade 3 em 3 pontos. E a unidade 4 em 2 pontos. Não posso deixar de ressaltar para vocês a importância dos tutores presenciais e à distância. Mantenham sempre contato com eles, pois os mesmos estarão diretamente ligados a vocês. Não posso deixar de falar também da importância da leitura do material. Se organize, não deixe acumular atividades. Cuide do seu desempenho acadêmico, pois só você pode construí-lo cada dia melhor. Participe dos encontros presenciais. Fiquem atentos aos fóruns e aos chats. Os chats acontecerão ao final de cada unidade. Conversem com seu tutor e resolvam qual o melhor dia e horário para que os mesmos aconteçam. Participem. No mais, só posso desejar muito sucesso nos estudos e me colocar sempre à disposição de vocês. Então, vamos dar início aos nossos estudos? Começaremos discutindo sobre alfabetização e letramento. Vocês podem ir se questionando: o que é alfabetização? O que é letramento? Será que seria tudo a mesma coisa? Calma, nós chegaremos lá. Durante muito tempo, foram produzidas muitas crenças em torno da alfabetização e do analfabetismo. Durante o século XIX e nas primeiras décadas do século XX, tínhamos o debate em torno do ideal iluminista, que associava a educação com o progresso e a construção da soberania da nação, por favorecer o avanço econômico e tecnológico, como também a civilidade, a moralidade, o desenvolvimento social e cultural. Por isso, o analfabetismo era considerado um problema para o desenvolvimento e que deveria ser enfrentado pela sociedade. Por outro lado, havia o medo que as pessoas alfabetizadas e instruídas fugissem ao controle e se rebelassem, deixando de ser produtivas e dóceis. Acreditava-se que pessoas alfabetizadas seriam facilmente dominadas, não seriam facilmente dominadas. Então, os poderosos acabariam perdendo o controle sobre essas pessoas. Graff acredita que o temor em escolarizar o povão não inibiu a busca pela educação. Isso porque, na segunda metade do século XIX,
a questão foi considerada como remédio para as mudanças. Sendo assim, a ideia foi levada aos países subdesenvolvidos com a ideia de modernização. O Brasil não ficaria de fora, claro. Assumiu a defesa pela escolarização e a alfabetização como bandeira de luta de toda a sociedade. Os governos, os órgãos da imprensa e os intelectuais também assumiram essa bandeira, visando reverter o estado de analfabetismo da população. A população era considerada ignorante e dizia-se que a população estava nas trevas, pelo fato de não dominar a leitura e não ter consciência de seus direitos e deveres, tornando assim pessoas submissas e dependentes, impedindo o crescimento da nação. Façamos uma reflexão. É bastante a pessoa saber ler e escrever? Basta para uma pessoa ela simplesmente saber ler e escrever? Sabemos que não. A pessoa precisa ser treinada em habilidades críticas para fazer suas escolhas e cumprir com seus deveres como cidadão responsável. Se, por um lado, tínhamos na alfabetização um instrumento fundamental ao exercício consciente do direito à liberdade e apta para o trabalho, por outro, o analfabetismo era apontado como causa da escravização, do vício e que conduzia as pessoas ao crime. Por isso, o analfabetismo era motivo de vergonha. Assim sendo, as escolas se tornaram lugares privilegiados de controle individual, tendo a função de normatizar e inculcar padrões corretos de comportamento nas pessoas, para que elas se tornassem cidadãos produtivos e adaptados ao regime trabalhista da sociedade urbana e industrial. Sabemos que ainda hoje esses posicionamentos têm muita força. No entanto, alguns estudiosos consideram que educação e alfabetização por si só não levam para a mudança. Segundo Anguita, só a educação não é capaz de resolver os problemas, que são políticos, sociais e econômicos. Mas ele concorda que a educação permitiu que minorias saíssem da marginalização e da pobreza. Polêmicas à parte, não podemos deixar de considerar o valor da educação e da alfabetização como elementos importantes para a integração social das pessoas e alavanca para o desenvolvimento das sociedades. Sendo assim, apresentaremos alguns conceitos importantes relacionados com a aprendizagem da leitura e da escrita. São eles: alfabetização, alfabetizar, alfabetizado, analfabeto, analfabetismo e analfabeto funcional. E ainda temos letramento e letrado, que estaremos discutindo mais na frente. Vocês devem estar se questionando: o que é isso? Que conceitos são esses? Vamos com calma. Para muitos, os termos já são conhecidos. Para outros, talvez apenas alguns. Mas sabemos diferenciar um do outro? Agora é a hora. Vamos lá? Pode ser que no início vocês achem um pouco confuso, mas aos poucos vai clareando.
Comecemos com a alfabetização. Alfabetização é a ação de alfabetizar. É a apropriação do sistema de escrita alfabético. Ou seja, é a ação de ensinar a ler e a escrever. Simples, bem simples. E alfabetizar? O que seria alfabetizar? Alfabetizar, segundo o dicionário Aurélio, é ensinar a ler e escrever. Você pode estar se questionando. Então, alfabetização e alfabetizar seria a mesma coisa, professora? Magda Soares vem clarear essa definição. Ela diz que alfabetizar significa adquirir habilidades de decodificar a língua oral e língua escrita, e a língua escrita em oral. E que além de saber ler e escrever, a pessoa precisa compreender. Pergunto a vocês então, podemos considerar alfabetizado a pessoa que aprendeu a assinar o próprio nome? Não. Por quê? Porque a verdadeira alfabetização pressupõe que a pessoa seja capaz de entender o que foi lido e de expor suas ideias por meio da escrita. Falando de forma mais clara, escrever seria como desenhar, ou seja, eu posso olhar as letras e refazê-las, sem saber o que estou fazendo, ou sem saber o significado. Seria como desenhar. Com este exemplo, já temos a nossa definição de alfabetizado. Ou seja, alfabetizado é quem aprendeu a ler e escrever, não no seu sentido restrito, mas no sentido amplo. A pessoa tem que ser capaz de produzir, ler e compreender vários tipos de textos e fazer uso dessas habilidades. Podemos passar, então, para analfabeto e analfabetismo. Analfabeto é aquela pessoa que não sabe ler e escrever. Alguns autores ainda acrescentam que analfabeto é aquela pessoa muito ignorante. E o analfabetismo é o estado ou a condição de quem não sabe ler e escrever. Segundo Álvaro Pinto, o analfabeto, em sua essência, não é aquele que não sabe ler, mas aquele que, por suas condições concretas de existência, não necessita ler. A pessoa vive, resolveu se isolar do mundo, não precisa fazer uso da leitura e da escrita, mesmo que ela saiba. Ela não usa isso, ela não coloca isso em prática por sentir que é desnecessário. Então, essa pessoa, sim, nós podemos considerar como analfabeto. E ainda temos o analfabeto funcional. O que é o analfabeto funcional? Ou quem é? Analfabeto funcional é aquela pessoa que, mesmo alfabetizada, ela não sabe utilizar funcionalmente a leitura e a escrita em situações sociais de uso. Posso dizer que muitos de nós somos analfabetos funcionais. Vejamos um exemplo simples para clarear. Uma pessoa que sabe ler e escrever usa funcionalmente a leitura e a escrita e não sabe usar um caixa eletrônico,
não sabe usar um celular, não sabe usar a tecnologia, essa pessoa, ela é um analfabeto funcional. Por quê? Porque apesar de saber ler e escrever, ela não sabe fazer uso da tecnologia. Agora que já sabemos o que é analfabeto funcional, podemos discutir o modo como esse fenômeno acontece entre nós. O índice de analfabetos funcionais no Brasil, ele é muito elevado. Assim como são baixos os índices de desempenho em leitura apresentados pelos alunos brasileiros. Segundo o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, o índice de analfabetos funcionais na população brasileira é inaceitável. Em 2001, na faixa etária entre 15 a 64 anos, 9% dos brasileiros são analfabetos absolutos e 40% dos brasileiros não dominam habilidades básicas de leitura e escrita, não apresentando, portanto, condições para o exercício pleno da cidadania. E apenas 26% são realmente alfabetizados. Se formos analisar bem, perceberemos que realmente o índice é muito baixo. Vamos falar um pouquinho sobre o analfabetismo até a década de 80. Em sua obra publicada em 1889, José Ricardo Pires de Almeida comenta o fato de que no Brasil colônia havia um número muito grande de negociantes ricos e que não sabiam ler. Ele lembra ainda que no Império admitia-se o voto do analfabeto, porém ele teria que possuir bens e títulos. Ele relata ainda que desde aquela época o professor era mal remunerado e que isso dificultava a contratação de pessoal qualificado, pois afastava as pessoas da profissão, já que não tinha a consideração que lhes era devida. Nesse mesmo trabalho, ele mostra que o índice da população escolarizada no Brasil, em 1886, era apenas 1,8%, enquanto que na Argentina era de 6%. Como podemos perceber, os problemas com a alfabetização no Brasil não são recentes, preocupando estudiosos e outras pessoas interessadas na questão. Ouçamos o que dizia Noel Rosa em uma marchinha de carnaval em 1932. Olhem a música. A, E, I, O, U. Noel Rosa. A Juju já sabe ler. A Juju sabe escrever. Há 10 anos na cartilha. A Juju já sabe ler. A Juju sabe escrever. Escreve sal com C cedilha. Com essa marchinha, e de forma bem humorada, ele revelava as dificuldades com a alfabetização e o tempo que a criança levava para aprender a ler e a escrever. Observe o que ele diz: 10 anos na cartilha e ainda escreve sal com C cedilha. Ou seja, a dificuldade e a preocupação com a alfabetização já vem de muito tempo. Em 1932, Noel Rosa, cantor, compositor, ele já fazia crítica ao nosso sistema. Um estudo feito pela professora Geisa Veloso,
da Unimontes, ela fez um estudo aqui em Montes Claros e ela constatou que no século XIX a alfabetização era tarefa penosa e demorada para muitos alunos, que eram reprovados no primeiro ano de escolaridade por não aprenderem a ler. Outro problema apontado como um dificultador, além da qualificação e remuneração dos professores, eram os métodos e materiais. Era o acesso às escolas. Os alunos não tinham acesso às escolas. Até a década de 80, a escola não era para todos e chegava a ser inexistente em algumas regiões. E em outras, como nos grandes centros, a oferta de vagas era insuficiente. Hoje, nós já podemos dizer que melhorou muito. Onde não existe escola, temos o transporte. Se os pais não estimulavam seus filhos, agora eles já têm essa preocupação. Não estamos dizendo que os problemas estão resolvidos, mas sim que, se fizermos uma comparação, nós podemos dizer que avançou, e avançou muito. Podemos afirmar que a taxa de analfabetismo na população de 15 anos ou mais caiu, segundo dados do IBGE. Em 1900, 65,3% eram analfabetos e em 2000 caiu para 13,6%. Vejamos. Dados obtidos pelo IBGE, tá? Então, em 1900, a taxa de analfabetismo era 65%. Em 2000, nós temos apenas 13,6%. Podemos observar que o analfabetismo atinge as faixas etárias diversas, ainda que com percentuais diferenciados. Se observarmos na outra tabela que segue na apostila de vocês, nós veremos que os dados da faixa etária de 10 a 19 anos, podemos afirmar que os sistemas educacionais brasileiros ainda hoje vêm fracassando, já que nesta faixa, 7,4% são ainda analfabetos. Pela faixa etária, podemos dizer que esses jovens frequentam a escola ou evadiram dela. Então, o nosso sistema educacional continua a produzir analfabetos? Os educadores, pesquisadores, apontaram vários motivos para o fracasso da alfabetização dos jovens. Entre eles, podemos citar escola de baixa qualidade, em especial nas regiões mais pobres do país e nas periferias mais pobres das grandes cidades. Infelizmente, em alguns lugares, os professores ainda precisam preparar lanche para os alunos, enquanto trabalham em turmas multisseriadas, o que já é um dificultador para o professor. O professor está na sala, atendendo os alunos de 2, 3 ou mais séries. Já não ajuda no desenvolvimento das aulas. E esse mesmo professor ainda precisa parar para preparar o lanche desses alunos. São alunos que muitas vezes saem de manhã de suas casas e só retornam à tarde. O jovem. Um outro motivo é o trabalho precoce na adolescência. O jovem precisa parar de estudar para ajudar no sustento da família. Isso sem falar quando vem uma gravidez indesejada ou a constituição de uma nova família.
a baixa escolarização dos pais. Apesar de ter mudado muito, mas ainda existem pais que não estimulam os filhos, devido à falta de escolarização deles próprios e pela ignorância em acreditar que não mudaria em nada a situação dos filhos. Os pais perdem o controle sobre os filhos. O despreparo da rede de ensino para lidar com essa população e seus problemas familiares e sociais. A escola hoje precisa estar preparada para enfrentar as mais diversas situações. Às vezes, os papéis se misturam. A escola precisa conhecer a realidade de seus alunos para lidar melhor com as diversas situações. Vocês devem estar refletindo sobre a grande responsabilidade da escola em alfabetizar, pois sabemos que não basta decifrar, precisamos compreender os textos para sermos considerados alfabetizados. Nesse momento, gostaria de lançar para vocês um desafio de leitura. Leiam o texto com bastante atenção. Basta que leiam 2, 3 linhas do texto. Gostaram do desafio? Sentiram dificuldade? Acredito que vocês conseguiram ler. Alguns de vocês certamente já conheciam. No início, alguns podem até ter sentido dificuldade, mas mesmo assim conseguiram fazer a leitura. Por que se deu essa dificuldade? Porque algumas letras foram trocadas por números parecidos. Observem que o A foi substituído pelo 4. O E foi substituído pelo 3. O I pelo 1. O O pelo 0. E o T pelo 7. Vamos ver onde tem um T. O T pelo 7. Talvez por isso vocês tenham sentido um pouco de dificuldade. Mas quando vocês conseguiram perceber isso, vocês conseguiram ler. A partir desse momento que você percebeu esse processo de codificação, você leu sem problemas. E olha que nem foi preciso transcrever o texto, porque você não fez a decodificação letra por letra, mas processou o texto, buscando o sentido das palavras. Muito bem. O texto foi para vocês perceberem que estar alfabetizado implica codificar, que é escrever, e decodificar, que é ler. Mas é fundamental compreender as palavras lidas e construir sentido para os textos. É esse tipo de leitura que esperamos de nossos alunos, que eles aprendam a codificar. Mas leiam as palavras globalmente e sem fazer silabação. Vejamos um exemplo. A bola caiu no mato. O aluno que lê soletrando, ele vai ler isso aqui. A bola. Isso é ler soletrando. O que acontece com esse aluno que lê dessa forma? Quando ele chega no final da frase, ele não sabe o que ele leu no início.
E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos treinar nossos alunos para ele fazer a leitura global das palavras com fluência e compreensão das ideias contidas no texto. Ele precisa ler "a bola caiu no mato" e depois ser capaz de falar o que ele leu. Vamos passar então para os conceitos de letramento e letrado. Os conceitos vistos até o momento não nos apresentam palavras novas, mas letramento pode ser nova para alguns, pelo seu significado principalmente. Quando consideramos uma pessoa muito inteligente, costumamos brincar dizendo: "Nossa, como você é letrado!" Então conheceremos agora o conceito dessas palavras. Segundo Magda Soares, a terceira edição do Dicionário Contemporâneo à Língua Portuguesa, de Caldas Aulete, publicada em 1948, letramento aparece como uma palavra antiga, uma palavra antiquada, porque significa investigar soletrando, adquirir letras ou conhecimentos literários. Mas não é esse o sentido que hoje tem sido atribuído à palavra letramento. Podemos dizer que letramento é a capacidade de fazer uso social da leitura e da escrita, respondendo às demandas sociais ou respondendo às necessidades que nos são impostas. Então podemos dizer que letrado é o indivíduo que sabe ler, escrever e usa socialmente a leitura e a escrita. É a pessoa que pratica a leitura e a escrita nas situações que demandarem por essa tecnologia. Então vejamos. Alfabetizado é a pessoa que sabe ler e escrever e faz uso da leitura e da escrita. Letrado é a pessoa que, além de saber ler e escrever, envolve-se com as práticas de leitura e escrita. Torna-se uma pessoa diferente, adquire um outro estado, ocorre uma mudança social e cultural, pois o sujeito, ele não é mais o mesmo. É possível observar essas mudanças significativas no uso da língua oral, nas estruturas linguísticas e no vocabulário das pessoas. O que eu quero dizer? Falando de forma mais clara, é possível perceber essas mudanças na escrita e na fala da pessoa. Quando a pessoa está diante de um grupo de médicos, por exemplo, a pessoa consegue falar e consegue compreender o que eles dizem. Da mesma forma, quando estão num grupo de pessoas que não possuem nenhuma escolaridade. Falar o vocabulário que a pessoa compreenda, que a pessoa possa compreender o que está sendo dito. E da mesma forma, lá o médico, quem seja, falar um vocabulário que essa pessoa mais simples consiga entender o que ele está falando. Segundo Soares, existem pessoas inseridas em práticas de letramento. Existe pessoa que faz uso da língua através de outras pessoas. É o caso de uma criança que, apesar de não saber ler, tem outras pessoas que leem para ela e ela compreende e se apropria dos conhecimentos contidos nos textos. Um adulto analfabeto que faz uso da escrita envolve-se em práticas sociais de leitura e escrita, porque através do outro ele dita cartas para que o outro escreva. Pede que leiam avisos e indicações afixadas nos lugares. Alfabetizar e letrar não podem ser consideradas como ações separadas. Muito pelo contrário. O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja,
ensinar a ler, a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de forma que o indivíduo se torne ao mesmo tempo alfabetizado e letrado. Oliveira, em 2004, também afirma que é importante compreender que a alfabetização e letramento, eles são indissociáveis, eles são simultâneos, interdependentes, pois o letramento, ele antecede, acompanha e sucede a alfabetização. O foco no letramento, na educação escolar, é fundamental, pois conforme a sociedade se torna letrada, grandes mudanças ocorrem. As pessoas entram em contato com as notícias e informações de um modo profundo e detalhado. Assim, elas compreenderão melhor o sistema político, econômico e social, construindo assim uma visão crítica da realidade e do sistema no qual estão inseridas e ao qual estão subordinadas. Volto a dizer que a escola não vai escolher alfabetizar ou letrar. Ela deverá alfabetizar letrando, que são processos diferentes, porém inseparáveis. A escola precisa entender que o processo de alfabetização em uma perspectiva de letramento tem um compromisso direto com a formação dos sujeitos, linguisticamente mais competentes, e que isso contribuirá para a sua emancipação. Para finalizar, vamos conceituar alfabetismo. Pergunto então para vocês: se alfabetizado é aquele que aprendeu a ler e escrever, o que é alfabetismo? Para Magda Soares, ela considera que alfabetismo é estado ou qualidade de alfabetizado. É aquela pessoa que adquiriu o estado ou a condição de quem se alfabetizou e incorporou a leitura e a escrita às práticas sociais que as demandam. Vocês devem estar se questionando: se letramento é o estado ou condição de quem sabe ler e escrever, qual a diferença entre alfabetismo e letramento? Simples, não há diferença. Os dois conceitos podem ser considerados como sinônimos. Questionam novamente: mas professora, por que os dois conceitos? O termo alfabetismo, ele não pegou. Ele não foi amplamente utilizado, enquanto o termo letramento ganhou espaço no campo acadêmico e entre os professores. Alguns autores ainda usam o termo alfabetismo, mas aos poucos tem sido construída uma hegemonia do termo letramento, ou seja, logo usaremos apenas o termo letramento. Para encerrar nossa unidade, falaremos um pouco sobre as políticas públicas para jovens e adultos, sobre as iniciativas e tentativas ao longo da história contra o analfabetismo. Nós podemos citar alguns. Na apostila de vocês verão outros projetos, tá? Aqui eu só citei alguns para vocês terem conhecimento. Movimento Brasileiro de Alfabetização, que foi o Mobral. A Fundação Nacional de Educação de Jovens e Adultos. O Programa Nacional de Alfabetização de Educação para Todos. O Plano Decenal de Educação para Todos. O Programa de Alfabetização Solidária e o Programa Brasil Alfabetizado.
Citei apenas alguns e os mais recentes, para que vocês tenham conhecimento. O que é necessário frisar é que a população de jovens e adultos, para se engajarem em programas de alfabetização, elas precisam ter motivos. Se elas não tiverem motivos para isso, elas não retornam à escola. Podemos citar, por exemplo, quando querem arrumar um serviço ou quando quando esse serviço exige que elas tenham no mínimo ensino médio, ou mesmo quando já trabalha dentro de uma empresa e pretende melhorar o cargo, subir de cargo. Então, ensinar a ler e escrever não pode se resumir ao simples processo de ensino e decodificação da língua. É preciso desenvolver o letramento. Nas próximas unidades, vamos discutir fundamentos teóricos de alguns campos do conhecimento, tendências que orientam o ensino da leitura e escrita e a prática pedagógica em sala de aula. Espero que tenha ficado bem claro os conceitos aqui trabalhados. Nesse momento, vocês terão 10 minutos para discutirem com seus colegas situações que envolvam letramento e alfabetização. Relatem momentos em que ocorre situação de letramento e momentos que a pessoa é alfabetizada. Muito bem, espero que tenham gostado da aula. Vamos ficando por aqui e voltaremos na próxima aula apresentando a evolução histórica da escrita e sua construção pela criança.